E aí galera, beleza? Guto Thomas aqui, falando com vocês para mais um vídeo tutorial de Unity 3D. Vamos continuar o nosso sistema de sprites. Inicialmente a gente está fazendo aqui o setup para deixar um sistema bem organizado, para que nós possamos integrar depois com os nossos sprites. Só reforçando aqui a ideia, a gente tem essa classe SpriteRect, que basicamente vai ser a classe base. Cada retângulo de um sprite sheet vai estar contido, vai ter suas informações armazenadas numa instância dessa classe SpriteRect. E nesse vídeo a gente vai criar a classe chamada SpriteSheet. A classe SpriteSheet, vou até colocar um info aqui, porque essa classe vai conter as informações referentes a um sprite sheet. Então, novamente, essa classe não vai herdar de MonoBehavior. É uma classe de instância que a gente vai usar como classe de instância. Não vou precisar incluir essa coleção aqui, mas sim vou precisar incluir a coleção system.collections.generic, a coleção de tipos genéricos do .NET. Bom, essa nossa classe ela vai precisar conter todos os retângulos referentes a um sprite sheet. Então aqui a gente vai precisar ter, inicialmente você pode pensar na ideia de um vetor. A gente vai ter um vetor de retângulos, cada retângulo representa uma imagem do nosso sprite sheet. Só que aqui a gente vai usar o conceito de dicionário. Um dicionário é o quê? É um dicionário, você tem, por exemplo, uma palavra, e o correspondente dessa palavra é a descrição dessa palavra no dicionário, o que ela significa e todas aquelas informações que vocês têm no dicionário. Então aqui o que a gente vai ter vai ser um dicionário que em um campo vai ter o nome de um sprite do nosso sprite sheet e outro campo vai ser as informações desse retângulo. Então nós vamos definir o nosso dicionário, vai ser um dicionário privado, private dictionary, e aqui a gente vai inserir qual é o valor da chave. Isso é referente a uma palavra do dicionário. No dicionário, a palavra seria a chave e o valor seria a descrição da palavra. Então a nossa chave aqui vai ser do tipo string, que vai ser o nome desse sprite do sprite sheet. O nome desse sprite específico. Nosso sprite sheet contém vários sprites. Cada sprite pode ter um nome, se a pessoa quiser organizar de uma maneira diferente. Então, pode ter um nome, você pode lá, vai ter funções para buscar um sprite por nome, para, não sei, para meio que expandir as opções de manipulação. E o valor vai ser um sprite rect. Então, quando a gente for acessar um certo sprite desse sprite sheet, a gente vai passar uma string referente ao nome desse sprite e ele vai retornar para nós as informações desse retângulo. Eu vou chamar isso aqui de sprite info. Ok. Eu posso ter também um private string, que é o sprite name. Esse é o nome desse sprite sheet. É pelo nome que a gente vai buscar sprite sheets na nossa lista de sprite sheets que a gente vai ter depois. E a forma mais comum de tratar as coisas por um nome, obviamente, então a gente não pode deixar de ter esse campo. Eu vou só colocar um underline antes das variáveis, para que a gente deixe o negócio bem organizado. Então aqui a gente vai precisar ter um construtor, public, SpriteSheetInfo. Eu vou precisar passar um dicionário, que vai ser o meu SpriteInfo. E eu vou precisar também passar uma string, que é o meu SpriteName. Falando para vocês que no nosso caso a gente vai ter um arquivo em XML que vai conter as informações para cada sprite sheet. E a gente vai ler esse XML
e a partir da classe que lê o XML, a gente vai ter as informações necessárias para construir um sprite info. Então, esses parâmetros aqui, esses parâmetros do nosso construtor, são parâmetros para preencher essas variáveis aqui da nossa classe, e depois a gente vai ver como formar essas estruturas, como a gente vai criar esse dicionário, com que valores que a gente vai preencher esse dicionário. Mas isso fica para o próximo vídeo, para o vídeo onde a gente for realmente buscar as informações para os nossos sprite sheets. Então aqui o nosso sprite info recebe o parâmetro sprite info, e a nossa variável sprite name vai receber o parâmetro sprite name, ok? Aqui nós podemos começar a definir algumas funções que vão ser interessantes mais depois. Inicialmente, eu vou ter uma função que vai retornar um sprite rect, que eu vou chamar de getSprite. Para buscar um sprite dentro desse sprite sheet, eu vou precisar passar uma string, que é o nome desse sprite. Agora no dicionário a gente busca as coisas dessa forma. A gente pega o nosso dicionário, que é o sprite info, e entre parênteses, como se fosse o índice, a gente vai passar a chave, que nesse caso é referente a uma string. A gente definiu aqui que a chave seria uma string. Nesse caso, a chave vai ser o nome que a gente está passando como parâmetro. E essa função, o que ela vai fazer? Ela vai retornar o item desse dicionário cuja chave é esse parâmetro que está sendo passado aqui. Um dicionário não pode ter chaves repetidas, então só cada sprite rect dentro desse dicionário tem um nome único, um nome correspondente único, e essa função aqui busca um sprite. Por exemplo, se a pessoa tiver um sprite sheet com alguns sprites variados, ela pode buscar por esse sprite específico e anexar a um plane, por exemplo. Uma outra função interessante aqui, que a gente vai usar depois, não agora, mas nas próximas funções, nas funções de sprite, é uma função que precisa retornar todos os nomes dos retângulos, dos sprite rects que a gente tem nesse dicionário. Então é uma função que vai retornar um vetor de strings, que eu vou chamar de getSpriteNames. Essa função, como ela retorna um vetor de strings, a gente precisa inicializar. Então aqui a gente vai precisar definir um vetor de strings, que eu vou chamar de names, e ele vai ser igual a um novo vetor de strings. E qual é o tamanho desse vetor? Tem que ser do tamanho de elementos, do mesmo número de elementos que tem nesse dicionário. E para acessar o número de elementos, a gente pode fazer da seguinte maneira: spriteinfo.count. Isso vai criar um vetor de strings com o mesmo número de elementos que esse dicionário contém. Bom, depois de criar essa variável names, a gente vai copiar todas as chaves do nosso dicionário para essa variável names. E a gente faz isso dessa forma. Tem uma função específica no dicionário, que é spriteinfo.keys.copy_to. Essa função aqui ela pede um array de strings, que é para onde eu vou estar copiando. Então eu vou estar copiando para names. E eu vou começar a partir de qual índice? Eu quero começar a partir do índice 0. Agora então eu posso retornar a minha variável names, que vai estar possivelmente preenchida com todas as chaves desse dicionário aqui. Agora então tem outra propriedade que a gente precisa, é que cada sprite sheet, cada informação do sprite sheet tem uma textura correspondente. Óbvio, isso é óbvio, a textura aqui, na verdade, a textura é o sprite sheet. Então, a gente vai usar um sistema de armazenar as nossas texturas na pasta resources, que é uma pasta que através dela a gente pode carregar um objeto em tempo real, em tempo de execução.
É como se fosse instanciar um prefab, mas em vez disso é carregar um objeto da pasta project, mais especificamente da pasta resources, para o jogo em tempo real. Então a gente vai fazer isso para retornar a textura correspondente a esse sprite sheet info. Lembrando que a textura precisa ter um nome que está identificado aqui. Ela precisa ter esse nome aqui, sprite name. O nome que tiver nessa variável aqui precisa ser o nome da textura que está lá na pasta resources. Então essa função vai retornar uma texture 2D, é uma textura 2D. Eu vou chamar de getTexture. Bom, inicialmente vamos deixar então todos os nossos dados, porque a gente pode dividir a pasta Resources, a gente pode criar várias pastas dentro da pasta Resources e assim ir organizando tudo. Então agora eu vou assumir que todos os nossos dados vão estar na pasta Resources sem estar em nenhuma subpasta da pasta Resources. Então eles vão estar todos na pasta principal. Então aqui o que eu vou fazer é primeiro buscar a minha textura 2D, eu vou chamar de texture, vai ser o seguinte, resources.load, e aqui eu preciso especificar um caminho, o que eu quero carregar, e eu quero carregar sprite name. Como essa função, vocês podem ver que ela retorna um object, e eu estou anexando esse retorno em uma variável do tipo texture2D. Isso não pode acontecer, então eu preciso fazer um typecast para converter esse retorno para o tipo texture2D. Agora eu só preciso retornar essa textura. Se vocês quisessem, vocês poderiam fazer simplesmente return e depois isso aqui, return e depois esse trecho do código. Mas acho que assim fica um pouco mais claro de entender o que está acontecendo aqui. Primeiro eu estou criando uma variável e depois eu estou retornando essa variável local da minha função para quem estiver pedindo acesso a essa textura. Bom, acredito que basicamente seja isso o que a gente precisa para essa classe. Eu só vou criar as propriedades referentes a essas variáveis locais para que nós possamos acessar elas, mas somente leitura. É basicamente o mesmo processo que eu estou fazendo na aula que eu fiz na aula passada. Lembrando que o tipo de retorno aqui, que eu especifico aqui, ele precisa, obviamente, ser compatível com o tipo de retorno da variável que eu estou usando aqui no get. Ok, é basicamente isso que a gente vai estar usando para essa classe em específico. E agora meio que pode ser que tudo esteja meio confuso, porque a gente está só programando e escrevendo. Eu estou tentando dar uma imagem abstrata do que vai acontecer com essas funções que a gente está fazendo, mas essa função getSpriteNames a gente vai usar para poder fazer um loop por todos os sprites e conseguir fazer as funções de play do nosso sprite sheet, só para deixar claro. A função getTexture a gente precisa fazer para anexar a textura do sprite sheet no material do nosso objeto onde a gente está dando play. Então essas funções são helper functions que vão ajudar a gente depois na hora de criar a função sprite, que é a função mais importante, ou sprite sheet, eu não sei como a gente pode chamar ela, mas vai ser feito na próxima aula. Então, para essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai fazer a função do sprite mesmo, a gente vai poder dar play em sprite e tudo mais. Então, para essa aula é isso. Um abração e até o próximo vídeo.